Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada cósmica, explorando o vasto e fascinante universo dos sistemas de crenças humanos. Vamos mergulhar nas 10 principais religiões do nosso planeta, aquelas que moldaram civilizações, desencadearam revoluções e inspiraram inúmeras obras de arte, música e literatura. Assim como observar as constelações, compreender esses sistemas de crenças nos permite traçar a interconexão da humanidade. Vamos descobrir o contexto histórico, os princípios básicos que unem essas comunidades e as práticas que definem suas jornadas espirituais. Apertem os cintos e preparem-se para uma aventura esclarecedora através do tempo e da crença, enquanto desvendamos os mistérios e maravilhas das 10 maiores religiões que agraciam nosso planeta. Nossa primeira parada nos leva às raízes do cristianismo, uma religião que emergiu da antiga província romana da Judéia há quase 2000 anos. No centro do cristianismo está a figura de Jesus de Nazaré, acreditado pelos seguidores como o Filho de Deus, um Messias profetizado nas escrituras judaicas. Imagine a agitação social do Império Romano na época. Aqui, uma nova fé surgiu, desafiando a ordem estabelecida com conceitos radicais de amor, perdão e salvação. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição, sua fé se espalhando por redes clandestinas e orações sussurradas. No entanto, apesar das dificuldades, o cristianismo não apenas sobreviveu, mas prosperou. A conversão do imperador romano Constantino no século IV d.C. marcou um ponto de virada, abrindo caminho para que o cristianismo se tornasse a religião dominante do Império Romano e, eventualmente, de grande parte do mundo ocidental. Ao longo dos séculos, o cristianismo se diversificou em inúmeras denominações, cada uma com suas próprias interpretações das escrituras e práticas. Da Igreja Católica Romana, com seu alcance global à Reforma Protestante, que remodelou as paisagens religiosas, a influência do cristianismo na arte, cultura, direito e até mesmo no pensamento científico é inegável. Nossa jornada continua para leste, em direção à Península Arábica, o berço do Islã, no século VII d.C. Aqui, em meio às movimentadas rotas comerciais e paisagens desérticas, o profeta Muhammad recebeu revelações divinas que moldariam uma fé global. Imagine o impacto dessas revelações, compiladas no Alcorão, o livro sagrado do Islã. O Alcorão enfatiza a unicidade de Deus, Alá, a importância da oração, caridade, jejum e peregrinação. Esses pilares do Islã ressoaram profundamente, unindo diversas tribos sob uma fé comum. Desde seus humildes primórdios, o Islã se espalhou rapidamente, carregado tanto pela força de sua mensagem, quanto pelo poderio de impérios. Em um século, o Império Islâmico se estendia da Espanha à Índia, fomentando uma era de ouro de erudição, arte e descobertas científicas. Hoje, o Islã abrange uma tapeçaria diversificada de culturas e tradições. Dos ramos sunita e xiita à tradição mística sufi, a influência do Islã é inegável, moldando a vida de mais de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos em todo o mundo. Nossa exploração nos leva agora ao subcontinente indiano, lar do hinduísmo, uma religião tão antiga que suas origens antecedem a história registrada. Imagine uma civilização onde a espiritualidade está entranhada na própria estrutura da vida, onde deuses e deusas personificam forças cósmicas e onde o ciclo de nascimento, morte e renascimento guia a existência humana. Ao contrário de muitas outras religiões, o hinduísmo não tem um único fundador ou um único livro sagrado. Em vez disso, é uma tapeçaria de diversas crenças, práticas e escolas de pensamento, todas interconectadas por uma herança espiritual compartilhada. Pense nos Vedas, escrituras antigas transmitidas oralmente por gerações, oferecendo insights sobre a natureza da realidade, o propósito da vida e o caminho para a libertação. No centro do hinduísmo está o conceito de Dharma, cumprindo o próprio dever na vida, e Karma, a lei de causa e efeito.
A vida é vista como uma jornada em direção a moksha, a libertação do ciclo de reencarnação. Essa jornada é auxiliada pela devoção a divindades como Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor, cada um representando aspectos fundamentais do cosmos. Do vibrante festival de cores Holi à prática serena da yoga, o hinduísmo oferece uma rica tapeçaria de práticas espirituais. Sua influência na arte, música, dança e filosofia indiana é profunda, moldando a vida de mais de 1 bilhão de hindus em todo o mundo. Capítulo 4 – Budismo. Trilhando o caminho da iluminação. Nossa jornada continua até os sopés do Himalaia, na Índia Antiga, o berço do budismo. Aqui, em meio a um mundo às voltas com o sofrimento e a impermanência, Siddhartha Gautama, um príncipe em busca da iluminação, embarcou em uma busca espiritual que o transformaria no Buda. Imagine a natureza radical dos ensinamentos do Buda. Ele rejeitou o sistema de castas, desafiou os rituais tradicionais e ofereceu um caminho para a libertação acessível a todos. As 4 nobres verdades, delineando a natureza do sofrimento e o caminho para sua cessação, formaram a base dessa nova filosofia. O nobre caminho óctuplo, abrangendo entendimento correto, pensamento correto, fala correta, ação correta, meios de subsistência corretos, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, forneceu um roteiro prático para navegar pelos desafios da vida e cultivar a paz interior. De suas origens na Índia, o budismo se espalhou pela Ásia, evoluindo para diversas escolas de pensamento como o budismo Theravada, enfatizando a iluminação individual, e o budismo Mahayana, focando na compaixão e na libertação de todos os seres. Hoje, o budismo continua a oferecer consolo e orientação a milhões que buscam refúgio das tempestades da vida. Capítulo 5 – Religião tradicional chinesa. Harmonia ancestral em um mundo moderno. Nossa exploração nos leva agora ao coração da China, uma terra moldada por séculos de tradição e uma herança espiritual única. Aqui, encontramos não uma única religião, mas uma tapeçaria de crenças e práticas conhecidas coletivamente como religião tradicional chinesa. Imagine uma cosmovisão onde o cosmos é um delicado equilíbrio de yin e yang, onde os ancestrais são reverenciados e onde a harmonia com a natureza é primordial. Essa é a essência da religião tradicional chinesa, uma filosofia entrelaçada à vida cotidiana. Do confucionismo, enfatizando a ética, a harmonia social e a veneração ancestral, ao taoísmo, defendendo a vida em conformidade com a ordem natural, essas crenças moldaram a cultura chinesa por milênios. Adicione a isso a reverência por divindades locais, a prática da adivinhação e a importância de festivais como o Ano Novo Chinês, e você começa a compreender a riqueza dessa tradição ancestral. Embora desafiada pela modernização e convulsão política, a religião tradicional chinesa continua a prosperar nos corações de milhões, oferecendo uma perspectiva única sobre o lugar da humanidade no cosmos. Capítulo 6 – Religiões tradicionais africanas, celebrando a diversidade espiritual de um continente. Nossa jornada nos leva agora ao vasto e diversificado continente africano, uma terra repleta de ricas tradições espirituais. Aqui, encontramos não uma única religião, mas uma tapeçaria de crenças e práticas conhecidas coletivamente como religiões tradicionais africanas. Imagine uma cosmovisão onde os espíritos habitam o mundo natural, onde os ancestrais atuam como guias e onde os rituais conectam os vivos ao reino espiritual. Este é o coração das religiões tradicionais africanas, uma expressão de fé diversa e vibrante. Das tradições Yoruba, da África Ocidental, com seu panteão de orixás, as crenças Zulu em ancestrais e o poder dos sonhos, cada comunidade possui suas próprias expressões únicas de fé. Música, dança e contação de histórias,
geralmente desempenham papéis centrais nas cerimônias religiosas, conectando os indivíduos ao reino espiritual e à sua herança comunitária. Apesar dos desafios do colonialismo e da modernização, as religiões tradicionais africanas continuam a prosperar, oferecendo uma perspectiva única sobre a relação da humanidade com o divino e o mundo natural. Capítulo 7. Sikhismo. Forjando um caminho de coragem e compaixão. Nossa exploração nos leva agora à região do Punjab, na Índia, o berço do sikhismo no século XV. Aqui, em meio a um mundo frequentemente dividido por diferenças religiosas, Guru Nanak fundou uma fé que enfatiza a igualdade, o serviço e a devoção a um único Deus. Imagine a natureza revolucionária dos ensinamentos de Guru Nanak. Ele rejeitou o sistema de castas, desafiou a hipocrisia religiosa e enfatizou a importância da experiência direta do divino. O Guru Granth Sahib, a escritura sagrada do sikhismo, tornou-se uma fonte de orientação espiritual e sabedoria. No centro do sikhismo estão os 5 Kesh, ou cabelos sem cortes, Kangha, um pente de madeira, Kara, um bracelete de aço, Kachera, roupa íntima de algodão, e Kirpan, um punhal cerimonial. Esses símbolos representam o compromisso de um Sikh com sua fé e seus valores de coragem, integridade e autodisciplina. Do Templo Dourado em Amritsar, um farol de paz e igualdade, ao Langar, uma cozinha gratuita aberta a todos, independentemente de sua origem, o Sikhismo incorpora um espírito de seva, serviço altruísta à humanidade. Hoje, os Sikhs ao redor do mundo continuam a inspirar com sua dedicação à justiça, compaixão e busca por um mundo justo e equitativo. Capítulo 8. Espiritismo. Explorando o mundo dos espíritos. Nossa jornada toma um rumo intrigante ao mergulharmos no reino do espiritismo, um sistema de crenças que surgiu na França do século XIX. Aqui, em meio a um fascínio crescente pelo mundo invisível, Allan Kardec codificou os princípios do espiritismo, enfatizando a sobrevivência da alma após a morte e a possibilidade de comunicação entre os reinos físico e espiritual. Imagine um mundo onde a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova fase da existência. Os espíritas acreditam que os espíritos podem se comunicar com os vivos, oferecendo orientação, conforto e insight sobre a natureza da realidade. Essa comunicação geralmente ocorre por meio de médiums, indivíduos que atuam como condutores entre os dois mundos. No centro do espiritismo está a crença na reencarnação. A ideia de que a alma passa por múltiplas vidas para aprender, evoluir e progredir espiritualmente. O karma, a lei de causa e efeito, desempenha um papel significativo, influenciando as experiências que atraímos em cada vida. De sessões de cura a discussões filosóficas, o Espiritismo oferece uma perspectiva única sobre a natureza da vida, morte e interconexão de todos os seres. Ele continua a atrair seguidores que buscam respostas para os mistérios da vida e uma compreensão mais profunda da dimensão espiritual. Capítulo 9. Judaísmo. Uma jornada de fé, através dos milênios. Nossa exploração nos leva de volta ao Antigo Oriente Próximo, às raízes do judaísmo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Aqui, no berço da civilização, o patriarca Abraão recebeu um chamado divino para embarcar em uma jornada de fé que moldaria o destino de um povo. Imagine o impacto dessa aliança, um acordo sagrado entre Deus e Abraão, estabelecendo os israelitas como um povo escolhido, encarregado de uma missão especial. No centro do judaísmo está a crença em um Deus único, Yahweh, o Criador e sustentador de todas as coisas. A Torá, contendo os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, tornou-se o fundamento da lei, ética e tradição judaicas. Dos 10 mandamentos, diretrizes éticas para viver uma vida justa, ao Shabat,
um dia de descanso e reflexão espiritual, o judaísmo enfatiza a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Dos antigos templos de Jerusalém às sinagogas espalhadas pelo globo, o judaísmo suportou séculos de perseguição, exílio e intercâmbio cultural. Ele continua a prosperar, inspirando milhões com suas ricas tradições, herança intelectual e compromisso inabalável com a justiça social. Capítulo 10. Fé Bahá'í. Cultivando a unidade em um mundo dividido. Nosso destino final nos leva à Pérsia do século XIX, o berço da fé Bahá'í, uma religião que enfatiza a unidade da humanidade e a unidade de todas as religiões. Aqui, em meio a um mundo frequentemente dilacerado por conflitos religiosos, Baha'u'lláh, o profeta fundador da fé Bahá'í, proclamou uma mensagem de paz, unidade e a harmonia essencial de todas as fés. Imagine um mundo onde o preconceito e a discriminação são substituídos por compreensão e respeito, onde a humanidade se une sob a bandeira de um propósito comum. Esta é a visão no coração da fé Bahá'í, uma visão enraizada na crença de que todas as religiões são expressões da mesma realidade divina. No centro dos ensinamentos Bahá'ís está o princípio da revelação progressiva, a ideia de que Deus revela sua vontade à humanidade gradualmente, por meio de uma série de mensageiros divinos, incluindo Abraão, Krishna, Buda, Jesus, Muhammad e Baha'u'lláh. Cada mensageiro se baseia nos ensinamentos daqueles que vieram antes, avançando a compreensão da humanidade sobre o divino. De sua ênfase na educação, igualdade de gênero e eliminação do preconceito ao seu compromisso com a justiça social e a administração ambiental, a fé Bahá'í oferece uma visão esperançosa para um mundo mais unido e pacífico. Encerramento. Uma jornada através da fé. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível pelas diversas paisagens da crença humana. Exploramos as origens, princípios básicos e práticas de 10 religiões principais, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre os mistérios da vida, a natureza da realidade e nosso lugar no cosmos. Das antigas tradições do hinduísmo e judaísmo ao surgimento mais recente do sikhismo e da fé Bahá'í, testemunhamos o poder duradouro da fé para moldar culturas, inspirar a arte e motivar atos de grande compaixão e, infelizmente, às vezes, conflito. Lembre-se, compreender as crenças uns dos outros é crucial em nosso mundo interconectado. Então vamos continuar a conversa nos comentários abaixo. Qual religião mais ressoou com você? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se para mais explorações perspicazes sobre as maravilhas do nosso universo.